Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês que estão aí. Nessa terça-feira, chovendo, mais que benção, né? Como Deus é tremendo, tudo que Deus faz é bom, né? A gente tem que se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? É a força do teu povo, é a força do teu ungido, né? E temos que dar graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a vossa misericórdia e a sua misericórdia do Senhor dura para sempre, amém? Que Deus abençoe vocês que vão receber a palavra do Senhor. E nós estamos continuando em Gênesis, oh, glória a Deus, né? Nós já estamos já no capítulo 48 e eu vou falar sobre o capítulo 48, 49 para nós fechar e o 50 para nós fechar Gênesis, né? Essa trajetória, quem acompanhou pode acompanhar no meu canal aí, Meninas Olhos de Deus. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Meninas Olhos de Deus, dê o like, comente, compartilhe. É importante, gente. Tudo que a gente faz para Deus, quando a gente fala a palavra de Deus, vem ministrar a palavra de Deus no coração aqui, mesmo se for a história, a trajetória, isso é para identificar vidas, salvar vidas, libertar e dar esperança para o povo de Deus, o povo que está abatido, oprimido, em situação difícil, não sabe o que fazer, não tem uma resposta, quer uma solução, e às vezes, se não tomar uma decisão certa, se não orar, não meditar no que vai fazer, até na palavra de Deus é importante que a gente tem que meditar, que Deus dá um direcionamento através da palavra, você faz, enfia os pés pelas mãos, faz escolhas erradas, gera consequências às vezes gera até o pecado, e pecado muitas vezes pode levar até a morte. Nós temos que tomar muito cuidado com decisões erradas, situações da nossa vida que nós se posicionamos errado, e isso Deus não quer. Deus quer o nosso melhor, Deus nos ama e Ele quer o nosso bem, aleluia. Então nós estamos nessa trajetória de Gênesis, glória a Deus, e Gênesis nos surpreendeu, o Senhor vem falando tremendamente para nós, a cada história de Jacó, a cada história de Isaac, e quem acompanha meu canal, bem-vindo, vai lá em Gênesis do chamado de Abrão e vamos vendo, vamos acompanhando. E eu falei que o Deus tocou em mim quando eu tava de madrugada, né? Eu vou voltar para minha posição que eu saí, né? Eu tava 4 horas da manhã postando, então o pessoal conhecia a palavra, já estava na internet. Então eu vi os vários pastores, eu participo de vários grupos na internet, e os pastores estavam pregando sobre o Mar Vermelho. E eu falei, nossa, meu Deus, até hoje eu não preguei o Mar Vermelho aqui no canal, né? E aí eu senti no meu coração que Deus falou, vai começar em Gênesis, lá no chamado de Abrão, para você entender a história, como que o povo chegou lá no Egito. Agora vai ser essa parte maravilhosa, que nós vamos entrar, ficar no Egito aí, nós vamos ver o que vai acontecer. Aí vem Moisés aí, né, o ungido de Deus, oh, glória a Deus, e aí vai tirar o povo do Egito. Nós vamos ver toda essa parte maravilhosa. Eu espero a Deus que eu consiga terminar esse final de ano, mas Deus me leve, seja a vontade de Deus, como Deus queira. Aqui eu sou só um instrumento usado por Deus. Eis-me aqui, Senhor, aleluia. Então vamos acompanhar. Então a gente está aqui em Gênesis, tá? Eu quero que vocês entendam que o que Deus está falando é algo muito importante para nós. É que muitas vezes a gente até ignora, né? Porque a gente vê histórias na Bíblia, muitas pessoas nem conhecem, né? E muitas vezes passa despercebido histórias que a gente pensa que não tem um significado. Porque cada parte da Bíblia e cada história tem um significado. Ali tem uma revelação de Deus para nossas vidas, né? Mas muitas vezes nós ignoramos, né? A gente ignora muito as coisas, né? E a gente ali tem, Deus está dando sabedoria através da palavra para nós. É que muitas vezes a gente faz de surdo, né? Não quer ouvir o que Deus tem falado no nosso coração. E Deus está sempre falando conosco, né? É uma maneira de abrir nossos olhos, né? Nossos olhos espirituais, para nós ver, nós só vemos além da aparência, nós vemos só, perdão, as aparências e vemos só esse mundo físico. Deus quer que nós vejamos o além disso, o espiritual, porque a nossa força, a nossa vitória, as nossas conquistas, né? E o nosso livramento, nossa saúde, tudo vem de Deus, né? Então não é uma coisa só física, é uma coisa espiritual. Então precisamos sempre estar buscando o Senhor em oração, através da sua palavra, meditando, né? E pedindo o seu direcionamento para nossas vidas, amém? Então vamos lá. Então a Gênesis ele está falando sobre agora, nessa passagem do 48, que depois de tudo que aconteceu, José se encontrou com o pai, né? Glória a Deus, né? E os irmãos se reconciliaram ali. Jacó adoece, né? É natural, ele já estava numa idade avançada. Ele adoeceu, né? E ele chamou José, foi falar com José. Que eu não vou nem ler os versículos
porque se for o vídeo vai ficar muito extenso, né? Que nem o outro ficou muito extenso. Então ele chamou José, ele já estava enfermo, Jacó, né? Então José tomou Gênesis 48 e vai até o 10 nessa primeira passagem, né? E ele chamou seu pai e ele trouxe os dois filhos. Ele trouxe Efraim, Manassés e Efraim para apresentar com ele, né? E aí Jacó viu José, falou com José, esforçou para se levantar da cama, né? Ele estava muito doente, debilitado, né? E disse José: o Deus poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele falou para José e me disse: eis te farei fecundo, te multiplicarei, te tornarei multidão de povos, a tua descendência darei essa terra de possessão, né? E agora, pois, os teus filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão os meus, como Ruben e Simão, né? Mas a tua descendência gerarás depois dele, será tua segundo o nome de um dos seus irmãos, será chamado a sua herança, glória a Deus. Vindo, pois, eu de Padã, né, morreu meus antepassados, no caso que ele está falando sobre que Raquel sepultou Raquel ali também, né? Então na terra de Canaã, no caminho, né, ali que ele falou, uma distância de chegar até Eufratas, sepultei ali no caminho de Eufrata, que é Belém, né? E tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são eles? Aí José respondeu: são meus pais, são são meus filhos, meu pai. Então ele falou: traga para mim. Então o Jacó pediu para que José levasse a ele, perto dele, para ele abençoar os filhos de José, né? Só que Jacó já estava assim, estava escurecido, numa velhice muito já, né? Mas não podia ver muito bem, ele já não estava enxergando bem, né? Ele mandou ele chegar a ele e o beijou os netos e abraçou. Então Jacó, ele abençoa José e seus filhos, né? Então Jacó disse a José: eu não cuidaria, eu não conseguiria ver o rosto dele, e eu não cuidaria ver teu rosto. Ele falou assim: não, eu não poderia nem saber, nem poderia um dia saber se eu poderia ver seu rosto, eu poderia ver você de novo, né? Ele quer dizer, pois agora eu tô vendo até meus netos, né? Eu nem imaginava, ele achava que o filho estava morto, nunca mais iria ver o José. E ele falou: olha, que, né, eu nem sabia, nem poderia imaginar que um dia eu poderia ver você de novo, né? Agora eu tô vendo meus netos, olha que alegria do pai, né? Falar isso, né? E José tirou os dedos dos joelhos, né? Tava joelhando dentro dos joelhos do seu pai, inclinou até. E José, não pode esquecer que José fez um juramento pro pai dele, né, no capítulo anterior, né? Quando ele comprou a terra do Egito lá. O juramento do pai dele, porque quando ele morresse, Jacó era para levar ele para a terra dele natal, né? Para a terra dele onde que foi sepultado Abraão, Isaac, toda a sua descendência, né? Os antepassados, né? Então José, ele depois que ele tomou José, ambos os filhos, né? Efraim, o pai queria abençoar os dois, né? Então ele inclinou-se. Então Efraim ele colocou na mão direita, na sua mão direita, a esquerda de Israel, e Manassés a sua esquerda, a direita de Israel, e fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Ele inverteu as mãos, né? E sobre a cabeça de Efraim, e a esquerda na cabeça de Manassés, né? Mas o Manassés, na verdade, era o primogênito, né? Não o Efraim, né? E abençoou José, dizendo: o Deus de cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, Deus me sustentou durante a minha vida até esse dia. O anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja nele chamado meu nome, o nome dos meus pais, Abraão, Isaac, crescer em multidão no meio da terra. Vendo José que teu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, falou... Ele ficou meio assim chateado, né? Pai, é desagradável, né? Tomou a mão do pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés e disse a José, seu pai: não, não é assim, meu pai, pois o primogênito é esse aqui, põe a mão na direita cabeça sobre a cabeça de Manassés, né? Mas o seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Eu também será um povo também. Ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Você vê lá em Saul e Jacó aconteceu a mesma coisa, né? Que a bênção primogênito era Esaú, né? Mas aí o Jacó mentiu, ele abençoou, na verdade Isaac abençoou o quê? Jacó, Jacó mentiu para o pai abençoar ele, né? Fazendo se passar como Esaú, né? Mas na verdade quem era mesmo o que Deus tinha a promessa, o propósito, na verdade era o Jacó, né? Nem era o Esaú, né? Então aqui aconteceu uma coisa de Efraim, acontece na história, né? Depois disso, Israel e José, aí depois que ele abençoou, né, os filhos de José, Deus faça como Efraim e como Manassés, e pôs o nome de Efraim diante de Manassés. Depois de Israel a José: eis que eu morro,
mas Deus está convosco e vos fará voltar à terra dos vossos pais. Dou-te mais que teus irmãos, e de crine montanhoso, o qual tomei da mão dos amoreus com a minha espada e com o meu arco. Então aí depois passa essa parte, que eu não vou falar toda, porque teria muito extenso. O Jacó, ele abençoou todos os filhos dele profeticamente, né? Cada filho, ele faz uma profecia sobre o Ruben, sobre o Simeão, sobre todos eles, todos. Isso aí vocês podem procurar na Bíblia, porque vai ficar muito extenso o vídeo, não vai dar para mim falar e focar, né? Não vai dar não sei, não vai dar o armazenamento aí também, não posso carregar. Então ele profetizou sobre todos os filhos, as 12 tribos de Israel. Aqui embaixo eu vou falar só esse pedacinho no 49, que depois que ele profetizou todos os filhos de Israel, todos os seus filhos, né? Ele abençoa Deus, teu Pai Todo-Poderoso, que ajudará pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos de alto do céu. Para José, ele falou essa bênção, né? De profundeza, bênção no seu seio da madre. As bênçãos do teu Pai serão a bênção dos seus meus pais, até o cimo dos montes eternos. E sejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. São essas 12 tribos de Israel, que o falou seu pai quando o abençoou. E cada um deles abençoou segundo a bênção que ele cabia. Então, o Jacó, ele abençoou todos os filhos dele, a bênção que cabia, a bênção que ele concedeu para cada filho, né? E como a maneira como eles eram também. A gente pode perceber através das bênçãos que Deus, ele falou, cada filho como ele era e a maneira como ele se comportava, ele abençoou também, né? Como eles eram de comportamento, de atitudes, né? Então, agora, caso José foi o mais abençoado, a gente pode ver aqui na história porque é o que Deus levantou ele, né? A gente vê e o pai abençoou José também, né? Todos, né? Depois disso, ele abençoou todas as 12 tribos de Israel. Depois ele ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultarei com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo da Macapela, fronteira Marré, na terra de Canaã, a qual Abrão comprou de Efron com aquele campo e posse da sepultura. Ali sepultaram Abrão, Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, ali sepultei a Lia. O campo e a caverna que está comprados ao filho de Et. Tendo Jacó acabado de dar terminações, seu filho, ele acabou ali, ele morreu. Foi o suspiro dele, ele foi embora, né? E aí acontece nessa passagem, no Gênesis 50, uma grande lamentação, a morte do Jacó. Foi um enterro assim que foi, e aí a hora que o Jacó viu que o pai morreu, ele começou a chorar, né? Um choro, beijou o pai, chorou. E aí ele ordenou ao seu servo que embalsamasse o corpo de Jacó, né? E chamou os médicos, balsamasse o corpo. Esse balsamento durou 40 dias, né? E os egípcios choraram 70 dias sobre a casa da morte de Jacó, né? Lamentado, né? Passando esses dias de chorar, e falou José à casa de Faraó: se agora achar mercê perante a vós, eu rogo que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando não quis, eu morro no seu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultará agora. Pois desejo subir a sepultar meu pai, depois eu voltarei. Ele falou que ele foi sepultar o pai dele na terra de Canaã, né? Então ele pediu permissão para o faraó. Olha só que coisa linda, né? Mesmo ele tendo autoridade, ele pediu. Olha, isso é muito importante, saber que a gente tem que respeitar todas as autoridades, né? Nunca pode fazer nada sem pedir autorização, né? E respondeu o faraó: sobe, sepulta teu pai, como ele se fez jurar, porque o José jurou, o pai queria sepultar o pai na terra de Canaã, né? Olha que coisa linda, né? José subiu, sepultou seu pai, né? Subiram os oficiais, duas pessoas importantes também do governo do faraó, né, do Egito, foram as pessoas da casa, tudo foram sepultar o pai de José. Então, também toda a casa de José e seus irmãos foram também, né? E deixaram a terra de Gozém, as crianças, os rebanhos e o gado. Subiram também com ele também os carros, os cavaleiros, o cortejo foi grandíssimo, foi um cortejo que ninguém viu. Foi assim que chamou a atenção até dos... eles estavam indo, chegando, né, na Eira do Atade, está além do Jordão, fizeram ali uma grande, intensa lamentação, pranteou seu pai durante 7 dias também, né? E tendo visto os moradores da terra, que todo mundo viu um cortejo tão grande daquele jeito, né, tão uma lamentação, os cananeus, né, no luto da Eira da tarde, disseram: grande pranto é esse dos egípcios, né? Por isso se chamou aquele lugar de Abemizraim,
Raim, né, que está além do Jordão, e fizeram seus filhos como eles haviam ordenado. Então os filhos de José os filhos do Jacó fizeram tudinho certinho, tudo que o pai ordenou, né? Então ele foi sepultado, onde ele tinha pedido para o José, né, ali, né, e depois José voltou para o Egito, né? Só que quando ele voltou para o Egito, aconteceu algo também. Os irmãos ficaram com medo, né? Porque eles achavam que José perdoou, aqui dá a impressão que ele está falando assim, que quando eles voltaram, depois que o pai morreu, eles acharam que José podia fazer qualquer coisa com eles, né? Porque eles já estavam com aquela consciência pesada, né? Mas aí um servo vendo os irmãos de José com seu pai já era morto, disseram: acaso vocês não perseguiu e não retribuiu certamente o mal tudo o que fizemos, né? Portanto, mandaram dizer a José, os irmãos dele: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo que para José perdoar as transgressões dos seus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal, mas agora, pois, te rogamos que perdoe as nossas transgressões, que os seus servos de Deus, teu pai. José chorou enquanto falavam, né? Depois vieram também seus irmãos prostrar diante dele e dizer: eis aqui os seus servos. Respondeu José: não temas, acaso estou em lugar de Deus? Né? E vós, na verdade, como José falou, na verdade, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus tornou bem para fazer como vedes agora, que conservei a muita gente. Então Deus usou a vida de José, além de salvar a família de Jacó, salvou também a muitas vidas, né? Olha só, a morte de José. José habitou no Egito, e ele a casa do seu pai, e viveu 110 anos. Viu José seus filhos Efraim, a terceira geração, também os filhos de Maquim, filho de Manassés, o qual José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que dar a Abrão, Isaque e Jacó. José fez jurar os seus filhos de Israel, dizendo: certamente Deus visitará e farei transportar os meus ossos daqui. José quis que os ossos ficassem também, que nem Jacó. Transportar os ossos de José. Morreu José de idade aos 110 anos, embalsamaram e puseram no caixão no Egito. Glória a Deus. Que palavra, né? Senhor meu Deus, diante de tudo isso que eu li aqui, Senhor, nessa passagem, fala no meu coração, Pai, o que o Senhor quer através dessa palavra, né? O direcionamento está através dessa palavra. O que o Senhor quer falar para nós? Então, dê sabedoria, discernimento, para me falar somente aquilo que o Senhor fala no meu coração, meu Pai. Te louvo, te agradeço os dias. Obrigado, Senhor, pela sua oportunidade de estarmos aqui, falando do seu amor, falando das suas obras, suas grandes obras, Senhor. O Senhor faz toda a face da terra e todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E seus grandes servos que te obedeceram, fizeram tudo conforme a sua vontade, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado. Sempre, então. Aqui a gente pode ver que antes da morte, olha que coisa linda, né? A gente pode ver que um filho, quando obedece um pai, né? Ele fez jurar, né? Ele fez o José jurar que ele não ia enterrar ele ali, né? Então José, ele é um filho, sempre foi obediente, pode ver na história. Ele cumpriu o juramento que ele fez pro pai dele, né? Olha só, coisa linda. E ainda por cima, né? Ele também, ele não condenou os irmãos dele, né? Porque a gente vê no texto que os irmãos acharam que José, depois da morte do pai, podia, né, fazer qualquer coisa com eles, né? Em primeiro lugar, que José não ia fazer, não ia pagar o mal com o mal, porque não era esse o propósito de Deus, né? E aquela situação que foram mal para José, desde que ele foi vendido como escravo, Deus usou aquela situação, foi favorável, né? Para que Deus exaltasse José e salvasse, acolhesse os irmãos no momento da necessidade, da escassez, da fome no Egito, e ainda salvasse vidas através da vida do José. Então Deus tem propósito na nossa vida. Às vezes, muitas vezes, nós passamos situações difíceis, né? Muitas vezes nós achamos que nós estamos em fase de escassez, de dor, de pranto, de lamento aqui, de traição, de mentira, de perseguição, de levante, e a gente acha que nós estamos derrotados. Nós achamos que a nossa vida acabou, né? Mas não, Deus tem um propósito naquela situação. Deus tem um agir, Ele tem um trabalhar na nossa vida que muitas vezes a gente se desespera, a gente não confia na palavra de Deus. José confiou o tempo todo. Você não pode ver que ele não reclamou em nenhum momento dessas passagens bíblicas. Ele sempre confiou, ele foi atentado, ele foi traído, ele queria matar José, né? E José manteve firme na fé, na confiança e sendo fiel a Deus, temendo a Deus. É isso que Deus quer de nós. Às vezes nós temos que saber
sabemos o que Deus quer de nós. Deus quer isso, quer mais entrega, quer mais, assim, que a gente busque mais Ele, que a gente confie na palavra dele. Aqui é a palavra de Deus, não é que eu estou inventando história, não. É a história da Bíblia aqui, é a história da trajetória de um homem que foi vendido como escravo. Ele foi excluído pelos irmãos porque tinham ciúme, tinham raiva dele, né? E é um homem que foi vendido, ele foi atentado depois que ele conquistou lá a casa do Potifar, né? Administrando, foi atentado pela mulher de Potifar. Ele foi acusado de uma coisa que ele não fez, né? Foi preso. Depois ele foi esquecido, mas tudo dentro do propósito de Deus, amém? Glória a Deus, né? Então, você vê, depois Deus fez ele ser o quê? Governador do Egito, né? Por que Deus fez isso? Porque Deus levantou e exaltou José, para que o povo de Israel fosse para lá, porque lá onde ele colocou, Jacó falou sobre a profecia, ele profetizou na vida de cada um dos filhos, você vê, porque ali Deus fez o propósito para que as 12 tribos de Israel estivessem ali. Então Deus tem um propósito para tudo. Nós não sabemos o que Deus tem na nossa vida. Muitas vezes nós estamos só olhando para o nosso problema, para a nossa dificuldade, né? E nós não estamos olhando para Deus. É tempo de não olhar para o seu problema, é tempo de você olhar para Deus, né? Como que nós vamos entrar na parte do Egito, nós estamos dentro do Egito, nós vamos ver a parte que vai vir Moisés, vai vir tudo que vai acontecer, as pragas, tudo do Egito, porque nós estamos indo para o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, né? Então nós vamos passar esse processo ainda, né? Da escravidão agora, nós vamos ver daqui para frente, né? Mas a gente vamos entender agora sobre o que Deus está falando hoje. Que você tem que continuar fazendo a vontade de Deus. Você tem que continuar o processo. O processo tem propósito, mais difícil, é mais doloroso. Claro que é, claro que dói. Tudo dói na nossa vida, porque nós somos humanos, né? Mas só que essa dor não é para nos matar, é para nos fortalecer. Aqui José a gente vê que, apesar dos irmãos ter traído José, mentido, né? O pai também, né? E armado, né? Vendido e armado aquele esquema, né? Mataram um animal lá e colocaram aquela túnica de José para enganar o pai, que foi comido por uma fera, a besta fera lá, tudo. Mas você vê, tudo, a mentira, ela não durou, né? Mas Deus tinha um propósito através daquela situação, né? Deus tinha um propósito. Então o sonho que Deus pôs no coração de José, né? De que eles iam se prostrar diante de José também, se prostraram, não se prostraram o tempo todo, porque na verdade José era uma autoridade, né? O faraó estava acima e estava abaixo do faraó, mas ele mandava em todo o Egito. Olha o que Deus faz quando a gente confia nele, né? Quando a gente descansa. Jacó foi assim uma trajetória bem complicada. Quem acompanha hoje, você pode ver todos os capítulos que eu postei aqui. Não foi fácil. A história de Jacó também. A gente pode ver que a família de Jacó não foi uma família perfeita, mas Jacó não desistiu da sua família, mesmo os filhos dele não sendo perfeitos, né? Justamente os filhos deles, a gente vê que cada um tem um temperamento. Pode ver que as bênçãos proféticas, cada um tem um temperamento diferente, né? Se você acompanhar as bênçãos, eu não vou falar, porque não vai dar tempo. Mas tem uma bênção para cada filho como eles né? O comportamento, né? O caráter dos filhos dele, né? Mas ele profetizou na vida de todos aqueles, né? Então a gente tem que entender que Deus tem algo, né? E mais algo aqui unido também essa parte, que a gente pode ver que Deus fala no nosso coração, e como é importante você reservar, valorizar a sua família, os seus antepassados, né? E valorizar, tipo, a herança, né? Como assim, o respeito, né? A gente vê que ele quis ser enterrado onde o pai dele foi, né? É uma questão de respeito, né? Muitas vezes as pessoas discriminam, já vi gente falar assim, mas pra que isso, né? Tem gente que faz questão de ser enterrado lá com a família e a gente acha que isso é errado, mas na Bíblia você vê que não é, né? Você vê que eles queriam manter, não queriam que os ossos deles ficassem naquela terra estranha, eles estavam peregrinos numa terra estranha, né? Numa terra que, apesar que o Egito aceitou Deus, né? Tudo aconteceu, a gente pode ver que Deus estava lá com José, eles aceitaram tudo que Deus orientou através, né, da vida de José. Olha só, eles creram mesmo assim, mesmo eles sendo idólatras, mas eles não, só que tanto José como Jacó, eles não quisiam que os ossos deles ficassem no Egito, porque ali ia ser uma terra peregrina, eles estavam peregrinando naquela terra, uma terra estrangeira, terra estranha, e ali também é uma terra de idolatria. Eles nem quiseram que Deus seja sepultado com seus antepassados, né? Aonde Abraão comprou a capela, né? Uma capela lá, a caverna da capela lá, né? Para enterrar aquele Sara, Isaac, Rebeca, por todos os seus antepassados lá. Então você vê como a gente tem que preservar e também não desfazer. Muitas vezes tem gente idosa que sempre tem essa tradição, né? E
e ele desfaz, né? É uma falta de respeito, né? Nós temos que ter essa consciência também, que é uma questão de respeito, né? Então, a gente também não pode desfazer dos antepassados, não pode desfazer das pessoas mais velhas, né? Porque eles têm sabedoria, né? Às vezes nós vemos no mundo hoje que ninguém guarda nada, ninguém faz nada, né? Mas dentro da palavra, né, gente? Não pode fazer superstições, né? A gente tem que entender isso também, né? E depois que Jacó abençoou o filho dele, e aí essa troca da bênção de Efraim e de Manassés, né? Deus tem um propósito também para Efraim, a gente vai ver lá na frente, né? Então são duas nações, a nação de Manassés e Efraim, né? Então nós temos que ver que Deus tem um propósito. Então a bênção que foi trocada ali foi tudo propósito de Deus. Então tudo acontece conforme a vontade de Deus, amém? E depois a gente vê que depois da morte de Jacó, a gente viu uma lamentação muito grande, foi um pranto, uma dor muito grande para o povo. Por quê? Porque além de Jacó ser uma pessoa muito importante, né? E pelo fato de José ser uma autoridade, né? Então isso fez uma comoção, né? Uma emoção muito grande, né? Diante da morte do pai dele, né? E ele, por ser uma autoridade, né? Tinha muitas pessoas importantes em volta dele, né? Uma grande autoridade. José foi levantado, né? E os irmãos, tudo. Depois a gente vê que essa parte que ele foi, né? Eles voltaram depois do enterro. Aí, uma coisa não pode esquecer sobre a autoridade, né? E mesmo ele sendo uma autoridade abaixo do faraó, olha que coisa linda. Ele foi pedir para o faraó permissão para enterrar o pai dele. Olha aqui, como é bom a gente respeitar as autoridades, né? A gente nunca pode passar por cima de ninguém sem respeitar as autoridades. Seja na igreja, seja em qualquer lugar que você for. Não faça nada sem respeitar. Nós não somos donos de nós mesmos. Deus quer que nos respeite. Nós somos servos, né? E servos obedecem, né? O servo não pode fazer as coisas por si mesmo. Ele tem que pedir permissão. E José pediu permissão para o faraó para enterrar o pai dele. Tudo acontece segundo a vontade de Deus, mas com respeito. Deus ensina nós a ter respeito por todos, até por mais velhos, né? Pelas autoridades também, amém? E aqui também termina essa parte que a lei de José também morre. E o José faz o mesmo pedido para os seus irmãos, para a sua família, que ele quer que seja os ossos dele não fiquem no Egito. Olha só, porque ali era uma terra estrangeira, né? Uma terra estranha, né? Uma terra de idolatria também, né? O Egito, né? Ele não queria que os ossos dele fossem ali, né? Porque ele é praticamente o povo de Israel vai levar os ossos, a gente vai ver na trajetória de José, né? Então os ossos de José também representam ali também a presença de Deus também, né? Glória a Deus. Então nós temos que confiar no Senhor. Então aqui a palavra de Deus acaba Gênesis. O que nós aprendemos em Gênesis? Nessa trajetória de Abrão para fechar o Gênesis, para quem sentiu que Deus falou no seu coração. Gênesis mostra muito o que acontece muito em nossas vidas hoje, sobre situações familiares, né? E dentro da sua família, que temos que ser superadas, né? Sobre se um levanta controle da sua casa, a coisa mais sensata de fazer é manter a calma, tá? Porque às vezes assim, eu sei que tem gente que fala assim, ó, ai, na minha família só eu, meus irmãos não fazem nada, não ligam pra nada. Não esquenta a cabeça, é porque você é escolhido de Deus, né? Você é escolhido. A gente tem essa maneira, porque só eu não. Porque você tem a capacidade que eles não têm. Você tem a força que eles não têm. Deus colocou em você. Deus levantou você como autoridade. Para que através da sua vida, você possa até salvar seus irmãos. Amém? Até dar força para os seus irmãos, né? E abençoar outras vidas através de você. Você é um canal de bênção, assim como José foi, através da vida de José, do sofrimento, das lutas, toda a perseguição, tudo aquilo que José passou. Deus usou José para abençoar, além dos irmãos deles, né? Eles vêem Deus em José, né? E também abençoar outras vidas. Então, como Deus usa a gente de uma forma tremenda, é que nós hoje, a gente tem essa maneira muito de olhar muito pro nosso eu. Ai, fizeram para mim, eu vou fazer. Ai, vou pagar mal com mal. Não, José pagou mal com bem. Amém? Porque ele podia se revoltar, assim, podia. Os irmãos fizeram para ele, né? Mas não é esse o propósito de Deus. Guardar mágoa nem ressentimento, né? É perdoar, né? E Deus fez ele vitorioso. Até que José falou, ó, vocês fizessem o mal contra mim, aqui está a palavra no versículo 20, Êxodo 50, né? Gênesis 50. Vocês fizessem mal, na verdade, vocês fizessem mal para mim, ele falou aqui. Porém, Deus tornou bem, glória a Deus, olha lá, Deus tornou bem
para fazer como ovelhas agora, que se conserve muito, quer dizer, mantenha muitas almas salvas, vidas salvas através da vida de José. É isso que Deus faz. Muitas vezes a gente pensa o quê? Ah, não, eu não vou fazer isso não, porque aquela pessoa não merece. Gente, não faça isso. Eu já falei isso também, mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós somos falhos, Deus nos ama como nós somos, né? Eles erraram com José, mas foi propósito de Deus, né? E se eles não fizessem com José, será que José estaria no Egito? Será que nós ia poder ver essa história que Deus fez, trabalhou ali em José? Mostrar que ele é Deus, que ele pode, que você não tem que se desesperar, que você não tem que ficar preocupado com a situação, nem com os levantes, nem com as afrontas, nem com a doença, nem com a enfermidade, nem com as perdas, porque Deus está no controle. Ele mostra que o tempo todo, através das famílias de Jacó, da confusão de Labão, Deus teve ali, fez um propósito grande, curou, mudou o caráter. Muita situação na nossa vida, Deus muda até o nosso caráter. Nós temos muito eu dentro de nós, é um orgulho assim, ferido. Não pode fazer isso e você, ai, bateu, hoje já tá assim, né? Qualquer coisinha, é tudo, a gente vê um sofrimento, onde a gente tem que começar a olhar pro céu, é de lá que vem nossa força, é de nosso socorro, né? E Deus trabalhou assim na vida do José, dos irmãos, de todos ali, porque Deus ele trabalha de cada um de nós, cada um da nossa família. Às vezes a gente pensa que Deus está numa situação difícil, é ali que Deus vai fazer, vai mudar ali a pessoa. Às vezes a gente tem uma mania de achar que a dor, ela vai nos matar, né? Eu já passei por uma situação difícil e eu sei que todas as vezes que eu passei, ali Deus tinha um propósito para mim. Né? Ali Deus tem algo para me falar, para trabalhar em mim, que eu tenho que trabalhar em mim, né? Porque nós o tempo todo nós passamos pelo processo, né? A nossa vida, o nosso eu aqui, ó. Nós dentro somos moldados, né? Para fazer a vontade de Deus, para estar dentro da vontade do Senhor, né? E assim como José sempre mostrou que se mantenha firme, não se desespera não. Não importa o que está acontecendo com você, olha para o céu, seja fiel a Deus, né? Seja temente a Deus, tema a Deus, né? E não se desespera não, né? Porque Deus estava contra todas as coisas, né? E quando os irmãos de José ficaram com medo, claro, né? Eles ficaram com a consciência pesada ainda, né? Mas José já tinha perdoado, né? Só que eles ficaram ainda com medo em si, devido à morte do Jacó, né? E tem gente que assim, a gente se perdoa e ela ainda fica com receio de você. Já aconteceu comigo uma vez, né? Então, uma situação comigo, naquela época eu não era evangélica, né? E a gente começou a conversar e a pessoa olhava para mim diferente, né? Eu senti que ela não estava segura, né? Porque acho que a pessoa ainda tinha aquela coisa dentro dela, né? Às vezes a pessoa tem aquele receio, sabe como falar, né? E a gente fica assim, meio assim, né? Mas só que são coisas assim que a pessoa tem que ver. Porque tem muita gente também que faz mal para outra e aí você faz o bem, ela fica achando assim, você estranho, né? Aqui a gente pode ver que Deus fala essa palavra que você tem que ser a diferença. Você tem que ser a diferença na vida das pessoas. Muitas vezes a gente quer pagar o mal com o mal. Não. Aqui mostra também a história de José. Você tem que pagar o mal com o bem. José, quando os irmãos vieram, ele fez aquele jogo lá, né? Aquela estratégia lá, tudo, mas porque ele queria se manter os irmãos próximos dele. Ele estava com tanta saudade da família dele. A gente pode ver no texto que ele não estava julgando, né? Ele estava querendo se aproximar dos irmãos, né? Então a gente não pode ver o texto como se uma coisa negativa, pelo contrário, é uma coisa positiva na nossa vida. O que Deus fala através dessa palavra dele é que você tem que crer na palavra, né? E buscar o Senhor e não desesperar, né? Então, se alguém te fazer mal, faça o bem, seja diferente. Se Deus quer filhos obedientes, que nós sejamos diferentes na vida das pessoas, tá? E não a gente ficar falando, não fez pra mim, eu vou fazer também. Não faça isso. Você tá fazendo o jogo do inimigo, né? Faça a vontade de Deus, faça o bem. Você vai ver, Deus vai te exaltar. Deus vai dar vitória na sua vida, né? E as pessoas vão olhar pra você, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, vão olhar você que você é a diferença. Porque os filhos de Deus têm que ser a diferença aqui na terra. É o que está acontecendo muitas vezes, nós não estamos sendo a diferença, né? Nós estamos mais apontando o dedo, nós estamos mais julgando, nós estamos querendo bater o levou. Não é isso que Deus quer de nós, né? Então, essa história de José, nós aprendemos muito. Como eu aprendi através da história de José, eu peço para o Espírito Santo de Deus, me ensina mais, Pai. O que tiver em mim, você tira de mim. Tira da minha casa, da minha família, da minha vida, Pai. Nos molda para fazer segundo a sua vontade. Nós, às vezes, não estamos na vontade de Deus. Nós precisamos estar na vontade do Senhor, né? Quebrantar nosso coração endurecido, muitas vezes nosso coração está fechado, né?
a gente não quer abrir mão, o orgulho é tanto grande que a gente quer, não vou fazer, não vou falar, né? E isso aí é bobagem, aqui nós não vamos levar nada, nada. Aqui tudo é passagem, nós vamos passar, vai passar tudo, né? Então o que mantém nós temos que manter firme, fiel a Deus, porque isso se nos levar, né? O que Deus quer de nós é o nosso coração, né? O homem ele vê a aparência, mas Deus vê o nosso coração. É esse coração que Ele quer, um coração que saiba reconhecer seus erros, que sabe perdoar, que sabe amar, que se arrepende, que sabe reconhecer a divindade, ou a soberania de Deus, é temente, teme a Deus e ama Deus por todas as coisas que Deus quer de mim e você, né? Então eu vou fechar aqui Gênesis com essa palavra abençoada: não desista. Tá doído? Continua. Tá chorando? Continua. Tá sofrendo? Continua. Perdeu alguém? Continua. Ai, mas o meu trabalho não tá... Não, continua, não desista. José não desistiu. José prosperou. Deus abençoou José. Ele vai abençoar a tua vida também se você crer. Assim como ele vai abençoar a minha e todos aqueles que recebem a palavra, que crê na palavra de Deus. A palavra de Deus é cura, ela nos liberta, ela nos salva, ela dá sabedoria, dá inteligência, dá direcionamento, aleluia, ela nos conduz, aleluia. Ela cura todo mal, ela livra a nossa vida. Creia somente em Jesus. Ele é poderoso, ele é santo. Ele tudo ele faz, o controle, o domínio está nas palmas da mão dele, aleluia. Creia somente em Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus esteja convosco, Deus esteja na sua casa, sua família, onde você for, que Deus acompanhe, te guarde, te proteja, dê força, coragem, né? Vida, esperança, né? Quantos estão morrendo por causa do problema, do processo, da dificuldade, das situações, das circunstâncias da sua vida, estão doentes do corpo, da alma, porque perderam a esperança. A nossa esperança está em Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. É só Ele que pode nos ajudar. É só Ele que conhece a nossa dor. Então é por isso que Deus fala para nós buscar a presença. Estar na presença de Deus, fazendo a vontade, ouvindo, que é muito importante. Tudo que Deus falou que ouve. Abra seus ouvidos, fala: Senhor, Espírito Santo de Deus, abre meus ouvidos para eu ouvir o que você fala no coração. Porque às vezes você está sem resposta, está desesperado, porque você não está descansando no Senhor. Ele é nosso descanso. Ele é nosso repouso. Amém? Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor. Aleluia. E não importa as circunstâncias também, adore o Senhor em espírito e em verdade. Dê graças ao Senhor todo tempo, todo momento. Não importa se está feliz, se está triste, dê graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. E a paz do Senhor Jesus. Continue acompanhando aqui no canal, que agora eu vou estar em Êxodo e vai o segundo livro de Moisés aqui, o chamado. Glória a Deus. Nós vamos entrar na trajetória de Moisés agora, amém? Que Deus abençoe, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.